No sul de Mato Grosso do Sul, a falta de chuva tem afetado a safra de verão, principalmente a soja. O veranico chegou no momento crítico do desenvolvimento das plantas e, além disso, algumas práticas agrícolas foram deixadas de lado, agravando ainda mais a situação nas lavouras de sequeiro. São vários os fatores que influenciam para minimizar ou para potencializar os efeitos do veranico. Um tema que é extremamente relevante, né, é que toda a área a ser cultivada com soja, com milho, com algodão, com qualquer cultura agrícola, ela deve ser terraceada, né? O solo, ele nunca é plano de tal forma que a água não escorre. Sempre vai haver escorrimento da água da chuva. E junto com quando a água escorre, está indo ali a parte mais fértil do solo, estão indo nutrientes e matéria orgânica. Para evitar que o solo fique compactado, só o uso do escarificador não basta. O ideal é combinar essa técnica com plantas de cobertura, que ajudam a estruturar o solo, reduzem o aquecimento e ainda auxiliam no controle de ervas daninhas. É fundamental ele integrar o equipamento agrícola, o escarificador, com uma planta de cobertura. Por quê? Quando o agricultor movimenta o solo com o terraceador e tem plantas de cobertura na sequência, as raízes dessa planta elas vão formar canalículos, vão melhorar a estrutura do solo e aí sim, aí vai minimizar ao máximo o problema da compactação. Então o produtor tem que estar bem consciente de que eventuais compactação é consequência de problemas e só vai ser resolvida integrando práticas mecânicas com práticas vegetativas. Plantas de cobertura auxiliam no controle de pragas, de doenças, de nematóides, de planta daninha e melhora a estrutura do solo. E, consequentemente, isso tudo somado se traduz em melhorias de produtividade. Que planta de cobertura eu vou utilizar? Existem várias, né? Hoje as principais aí são as gramíneas braquiárias, piatã, braquiária rosisiense, enfim, várias espécies do gênero braquiária, né? Várias leguminosas, guandu, crotalárias. Então, que planta ou que plantas utilizar depende do propósito e da disponibilidade do produtor. E o ideal, sempre que possível, é fazer uma mistura de pelo menos 2 espécies. A rotação de culturas e os sistemas integrados, como lavoura-pecuária, são estratégias que ajudam a preservar o solo e a aumentar a produtividade. Nossa região é uma região hoje que apresenta um certo grau de vulnerabilidade, porque nós não fazemos rotação de cultura, nós temos sucessão de cultura. Soja, milho, soja, milho, soja, milho. E esse modelo, ele já dá sinais claros que ele não se sustenta. Tá? Então, o grande desafio que está posto hoje para a pesquisa é buscar alternativas, né? Então, hoje nós temos aí amendoim, tem gergelim, tem uma série de espécies que podem ser cultivadas para contribuir com a rotação de culturas. O ideal é que a gente integre esse negócio, né? Então, por exemplo, eu planto a soja, depois dessa soja eu planto uma braquiária, essa braquiária vai ser utilizada no pastejo, né, dos animais, então eu estou integrando a agricultura com a pecuária. Outra recomendação para os produtores é acompanhar o ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Ele indica os períodos mais seguros para a semeadura, reduzindo os riscos de perdas por falta de chuva. Todo produtor e todos nós que somos técnicos devemos ter a consciência que o zoneamento agrícola não é algo imposto, não é algo obrigatório, né? É muito comum a gente ouvir produtor dizer o seguinte: eu não vou seguir o zoneamento agrícola porque eu não vou financiar. Mas não é isso. O zoneamento agrícola é uma política agrícola, resultado de trabalhos de pesquisa, de universidades, de Embrapa, que fornece indicativos onde a probabilidade de risco é menor. Com o clima cada vez mais imprevisível, a irrigação tem se mostrado uma grande aliada dos produtores rurais. Junto às boas práticas agrícolas, a técnica ajuda a reduzir os impactos da falta de chuva, garantindo água no momento certo e mantendo a produtividade no campo. Pesquisadores da Embrapa estudam o impacto da irrigação na produtividade.
Em uma área com um pivô central, há 4 anos testam cultivares de soja e híbridos de milho, comparando o desempenho em áreas irrigadas e de sequeiro. O objetivo é identificar padrões que otimizem o uso da água. Somos bem servidos pela agricultura de sequeiro, mas podemos ser muito mais satisfeitos através da agricultura irrigada. Outros estados com limitação hídrica seríssima, bem como outros países com limitação hídrica muito mais séria do que a que nós temos, fazem muito mais uso da água que tem disponível. E o que eles têm é muito pouco. Nós temos muita água em Mato Grosso do Sul, estou falando de água subterrânea, mas principalmente aí de águas superficiais, pronta para ser utilizada, gerar renda, fazer a economia girar, gerar empregos. Para auxiliar os produtores na tomada de decisões, a Embrapa mantém estações de monitoramento climático. Todos os dias, elas registram dados como chuva, temperatura, radiação solar e, principalmente, evapotranspiração, fator essencial para um manejo eficiente da irrigação. A gente tem trabalhado bastante com uma estratégia que é a que a gente está querendo difundir, justamente que é através do monitoramento climático, gerando o dado da evapotranspiração de referência, a gente consegue ir monitorando as necessidades de água da lavoura. Quando eu sei o quanto a lavoura está precisando, eu consigo tomar a decisão correta. Ora, se eu estou monitorando e vejo que a lavoura está suficiente em água, eu não preciso irrigar nesse momento. Mas se eu vejo que ela está já necessitando de água, eu preciso irrigar e, para além disso, quanto de água eu preciso fornecer. Então, através desse monitoramento, através desse manejo, a gente tem conseguido dar as orientações para os produtores, através dessa estratégia, para a tomada de decisão, quando irrigar e quanto irrigar. Tudo isso baseado no monitoramento do clima.